Aviso. Esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. Quando entrei naquele tribunal, minha irmã já estava lá. Terno impecável, postura perfeita e aquele olhar que dizia: "Isso já é meu." Meus pais sentados atrás dela como soldados leais. Eu, do outro lado da sala, sozinha. Eles achavam que tinham vencido antes mesmo de começar. Não sabiam que meu avô havia passado os últimos 2 anos preparando o maior checkmate da vida dele. Minha irmã e meus pais tentaram tomar toda a herança do vovô me acusando de abuso de idoso. O juiz leu uma carta dele que provou que eles eram os abusadores. Quando entrei no tribunal naquela manhã de terça-feira, o ar-condicionado zumbindo baixo contra as paredes revestidas de madeira, eu sabia que minha irmã já estaria lá. E ela estava, sentada na primeira fila, postura ereta, terno azul marinho impecável, cabelo preso em um coque tão apertado que parecia doer. Ela não olhou para mim quando passei. Não precisava. A presença dela já era uma declaração. Ao lado dela, meus pais. Minha mãe com as mãos cruzadas no colo, expressão serena, quase piedosa, como se estivesse em uma missa e não em uma audiência de inventário. Meu pai olhava para frente, maxilar travado, aquele mesmo olhar que ele usava quando eu era adolescente, e fazia algo que ele considerava inadequado para a família. Sentei-me do outro lado da sala, sozinha. Meu advogado, Dr. Henrique Tavares, chegaria a qualquer momento, mas por enquanto era só eu. Eu e o peso do silêncio que minha própria família havia construído ao meu redor. A escrivã chamou o caso com uma voz monótona, como se estivesse lendo uma lista de compras. Inventário de Sebastião Cardoso. Petição de urgência apresentada por Beatriz Cardoso. Beatriz se levantou antes mesmo que a última sílaba fosse pronunciada. Seu advogado, um homem de terno cinza caro demais para ser discreto, ajeitou os papéis na mesa e caminhou até o juiz com passos calculados. "Excelência", ele começou, voz suave e quase gentil. "Estamos solicitando a transferência imediata da totalidade dos bens do espólio para minha cliente, em caráter de urgência. A requerida tem se mostrado não cooperativa. Não cooperativa. Essa era a palavra que eles haviam escolhido para me descrever. Como se minha recusa em assinar documentos às pressas, em concordar com reuniões de última hora, em entregar tudo sem questionar fosse uma falha de caráter." O juiz, um homem de uns 60 anos com óculos de armação fina e expressão cansada, olhou para mim. "Senhorita Cardoso", ele disse, meu sobrenome de solteira ecoando estranhamente formal. "A senhora se opõe a esta petição?" Eu me levantei, sentindo todos os olhares sobre mim. Minha irmã tinha um meio sorriso nos lábios, como se já soubesse que eu iria desmoronar. Meus pais permaneceram imóveis, como estátuas de desaprovação. "Sim, excelência", respondi, mantendo minha voz firme. "Eu me oponho." O advogado da Beatriz sorriu. Aquele tipo de sorriso condescendente que advogados caros aprendem em algum curso sobre como intimidar pessoas. "Com que fundamento?" ele perguntou, como se já soubesse que eu não tinha nenhum. Respirei fundo. Eu gostaria de aguardar a chegada da última pessoa envolvida neste processo. O juiz piscou, confuso. "Última pessoa?" "Sim, excelência. Há alguém a caminho que tem informações essenciais para esta audiência." Beatriz soltou uma risada curta, sem humor. "Isso é ridículo. Não há mais ninguém. Somos nós, a família. É isso." Meu pai finalmente se moveu, virando a cabeça ligeiramente na minha direção. "Você sempre faz isso", ele murmurou, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Sempre precisa criar drama." O juiz se ajeitou na cadeira, tirando os óculos e limpando as lentes com um lenço. "Senhorita Cardoso, este é um tribunal de inventário, não um palco. Se a senhora tem uma objeção, ela precisa ser legal." "É legal, excelência", respondi, mantendo o contato visual. "Mas não cabe a mim explicar. Cabe à pessoa que está chegando." O advogado da Beatriz se aproximou do juiz. "Excelência, estamos solicitando urgência justamente porque a requerida tem criado obstáculos desnecessários. Há bens que precisam ser protegidos e minha cliente é a única pessoa responsável nesta família." Responsável. Essa palavra sempre foi usada como arma na minha família. Significava: dê o controle a nós e não faça perguntas.
Minha mãe suspirou, um suspiro delicado e calculado. Excelência, ela está em luto. Não entende como essas coisas funcionam. Meu pai era muito próximo dela, e agora ela está confusa. Beatriz me olhou diretamente, seus olhos brilhando com algo que não era tristeza. Estou apenas tentando evitar que tudo desmorone. Vovô gostaria que isso fosse resolvido adequadamente. Adequadamente. Como se houvesse apenas uma maneira adequada. E essa maneira fosse entregar tudo a ela. O juiz folheou alguns papéis. Esta petição solicita autoridade total sobre o espólio. Alega que a requerida é inapta a participar do processo e pode causar interferência. O advogado assentiu. Correto, Excelência. E o senhor quer que eu conceda isso hoje mesmo? Sim, Excelência. Com efeitos imediatos. O juiz me olhou novamente. Havia algo em seus olhos. Uma espécie de cansaço que vem de ter visto muitas famílias se destruindo por dinheiro. Senhorita Cardoso, qual é exatamente sua objeção? Mantive minha postura ereta. Minha objeção é que eles estão pedindo ao senhor que tome uma decisão sem ter todos os fatos. Sem o registro completo. Beatriz riu, mais alto desta vez. Não há registro oculto. Ele morreu. Isso é o que acontece. A família resolve. Simples assim. O juiz ergueu a mão. Senhorita Beatriz Cardoso, a senhora não vai falar fora de sua vez. Os lábios do meu pai se apertaram. Minha mãe estreitou os olhos, como se não estivesse acostumada a ser corrigida por ninguém, muito menos por um juiz. O advogado da Beatriz tentou recuperar o controle. Excelência, se a senhorita Cardoso deseja protelar, nós nos opomos. O espólio não pode esperar. Há contas, há propriedades, há investimentos que precisam de gestão imediata. Eu não olhei para ele. Olhei para o juiz. Não será uma espera longa? Excelência, apenas alguns minutos. O juiz exalou, claramente decidindo se valia a pena me dar essa chance. Quem estamos esperando? Dei a resposta mais simples que consegui. A pessoa que realmente controla a herança. Beatriz ficou tensa pela primeira vez. Essa pessoa sou eu, ela disse automaticamente, mas se calou quando o olhar do juiz se voltou para ela. O juiz se inclinou para a frente. Senhorita Cardoso, se isso for uma tática... Não é, interrompi suavemente. Estou apenas pedindo que o senhor espere o registro chegar antes de assinar qualquer coisa. Um momento de silêncio. E então, as portas do tribunal se abriram. Não foi uma entrada dramática. Foi controlada, deliberada, como quando alguém sabe exatamente o que está fazendo e não precisa fazer alarde. Um homem entrou usando um terno preto tão simples que parecia um uniforme. Sem gravata chamativa, sem relógio de ouro, apenas um envelope na mão e uma expressão calma, como se não se importasse minimamente com quem estava na sala. Ele caminhou diretamente até a mesa da escrivã, sem olhar para meus pais ou para Beatriz. Ergueu o envelope e falou com clareza. Senhorita Marina Cardoso. O juiz piscou, pegou os óculos novamente e olhou para o envelope como se ele não pertencesse ao seu tribunal. O homem de terno preto não levantou a voz. Não se explicou. Simplesmente colocou o envelope sobre a mesa da escrivã com uma mão e disse: Isto é para o tribunal, do administrador fiduciário. O juiz pegou o envelope, leu o remetente e moveu os lábios como se tivesse falado antes de pretender. Isso não pode ser, ele murmurou baixo. Mas era. E naquele momento vi o rosto da minha irmã mudar. Só por um segundo, mas mudou. O sorriso desapareceu. A confiança vacilou, porque ela sabia o que aquele envelope significava. E ela sabia que tinha subestimado nosso avô. O juiz não abriu o envelope com pressa. Ele o segurou entre 2 dedos, como se estivesse avaliando o peso de algo muito maior do que papel. Virou-o uma vez, examinou o remetente novamente, como se as letras pudessem mudar se ele olhasse tempo suficiente. Então ele o abriu, sem cerimônia, apenas um rasgo limpo, como se quisesse que o papel parasse de fingir ser mais importante do que o conteúdo. A sala ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir o advogado da Beatriz mudando o peso de um pé para o outro. O juiz tirou um documento dobrado, papel de gramatura pesada, selo em relevo no canto, bloco de assinaturas que parecia formal demais para o que minha família havia tratado como uma reunião familiar. Ele começou a ler a primeira linha e seu maxilar se enrijeceu. Então leu o remetente em voz alta. Banco Meridional, Departamento Fiduciário. O rosto da Beatriz tremeu por um segundo, antes que ela recuperasse a compostura.
Ela tinha passado a vida inteira lidando com dinheiro. Ouvir o nome de um banco em um tribunal deveria tê-la feito parecer poderosa. Em vez disso, a fez parecer pega. O juiz continuou lendo. Este é um aviso de administração fiduciária. Informa que os bens do falecido foram colocados em um trust revogável, que se tornou irrevogável após o falecimento. O advogado da Beatriz se levantou rapidamente. Excelência, estamos em inventário. O juiz nem ergueu os olhos. Sente-se. Ele virou outra página. E isto, disse suavemente, é uma certificação de trust identificando o administrador fiduciário. Pausou novamente, como se a próxima linha contradissesse tudo o que ele achava que sabia sobre como casos de família funcionavam. Então leu. Administrador fiduciário sucessor. Banco Meridional. Departamento fiduciário. Meus pais enrijeceram. Porque quando você procura controle, a última coisa que quer ver é um banco. Um banco não se importa com drama familiar. Um banco se importa com documentos, termos e risco. O advogado da Beatriz tentou se recuperar com confiança forçada. Excelência, mesmo que exista um trust, o inventário ainda tem jurisdição sobre o espólio. O juiz finalmente ergueu os olhos. Doutor, ele disse, usando aquele tom que juízes usam quando estão prestes a desmontar um argumento. Sua petição solicitou toda a herança com efeitos imediatos. Ele tocou o papel com um dedo. Esta certificação de trust declara, em linguagem clara, que o espólio de inventário é mínimo e que a maioria dos bens está mantida em trust. Ele se virou para a escrivã. Registre isto como recebido. Então olhou para a Beatriz, não como uma irmã, não como um membro da família, mas como uma peticionária que havia acabado de tentar tomar algo que não lhe pertencia. Senhorita Beatriz Cardoso, ele disse a ela. A senhora sabia que seu avô havia estabelecido um trust com um administrador corporativo? Beatriz ergueu o queixo. Ele foi influenciado. Não entendia o que estava assinando. O juiz não discutiu os sentimentos dela. Ele ergueu a página seguinte. Este aviso inclui uma cópia da declaração de execução do trust, lista de testemunhas e certificação de um advogado de que o falecido assinou com plena capacidade mental. A boca do meu pai se apertou. Os olhos da minha mãe se estreitaram, como se ela estivesse tentando encontrar um novo ângulo. E então, o juiz chegou a uma linha que o fez sussurrar. Isso não pode estar aqui. Ele leu devagar, para que ninguém pudesse alegar depois que não tinha entendido. Cláusula de não contestação acionada. Qualquer beneficiário que entre com uma petição para tomar os bens do trust em violação aos termos perde o direito à distribuição. O rosto do advogado da Beatriz perdeu a cor. Os olhos da Beatriz se arregalaram ligeiramente, depois se estreitaram, como se ela estivesse tentando intimidar o papel a recuar. Minha mãe descruzou as mãos pela primeira vez. O juiz olhou para cima. Doutor, ele disse ao advogado da Beatriz, o senhor entrou com uma petição para transferência imediata da herança para sua cliente. Sim. Excelência. O advogado respondeu com cuidado. O senhor entende que esta cláusula é executável? O próprio ato de protocolar sua petição pode já ter resultado em perda do direito. O advogado engoliu em seco. Excelência, contestamos a validade. O juiz o interrompeu. O senhor pode contestar, mas não pode fingir que ela não existe. Ele me olhou novamente. Senhorita Marina Cardoso, a senhora pediu para esperar até que a última pessoa chegasse. Era esta pessoa? Sim, excelência. Respondi, embora meu pulso estivesse acelerado na minha garganta. O departamento fiduciário é o administrador. Eles têm controle sobre a distribuição. O homem de terno preto, ainda parado perto da escrivã como se fizesse parte de um procedimento, falou pela primeira vez. Excelência, ele disse, calmo e claro. Não estou aqui para argumentar. Estou aqui para notificar e confirmar a posição do administrador fiduciário. O juiz gesticulou uma vez. Prossiga. O homem não olhou para meus pais. Não olhou para Beatriz. Olhou para o juiz. O administrador não reconhece o pedido da peticionária. O administrador não distribuirá bens a ninguém com base na petição protocolada hoje. O administrador administrará de acordo com os termos do trust e solicitou ao tribunal que desconsidere qualquer tentativa de tomar bens controlados pelo trust através do inventário. Beatriz estourou. Você não pode simplesmente... O juiz ergueu a mão. Senhorita Beatriz Cardoso, a senhora não vai falar fora de sua vez. Beatriz fechou a boca,
Mas sua respiração mudou, mais rápida, mais superficial. O advogado dela se levantou novamente, tentando recuperar o terreno. Excelência, no mínimo solicitamos que seja determinada uma apresentação do trust completo. Questionamos se minha cliente foi inadequadamente removida ou se houve influência indevida por parte da requerida. Os olhos do juiz não suavizaram. Influência indevida é uma alegação séria, doutor. E o senhor acabou de assistir evidências de tentativa de coerção direcionada ao falecido, que não veio da requerida. O maxilar do meu pai tremeu. O juiz se voltou para o homem de preto. O administrador entregou o instrumento de trust aos advogados? Sim. Excelência, o homem respondeu. Uma cópia completa foi entregue a ambas as partes ontem à tarde, via serviço certificado. A cabeça da minha mãe girou para o advogado da Beatriz como um chicote. Ontem à tarde. O que significava que eles sabiam, ou deveriam saber. E protocolaram mesmo assim. O juiz deixou esse fato repousar por um momento, olhando para Beatriz com algo próximo ao desgosto. Senhorita Beatriz Cardoso, a senhora recebeu os documentos do trust ontem à tarde? Os lábios da Beatriz se abriram, e pela primeira vez ela pareceu menos uma executiva e mais uma pessoa encurralada. Eu recebi algo. O advogado dela interveio rapidamente. Excelência, recebemos um pacote, mas... O juiz o interrompeu. Doutor, se o senhor recebeu um pacote contendo uma cláusula de não contestação e ainda assim protocolou uma petição exigindo toda a herança com efeitos imediatos, eu quero que o senhor entenda como isso parece para este tribunal. O advogado ficou imóvel. O juiz se virou para a escrivã. Agende uma audiência sobre legitimidade e sanções, e quero a carta do administrador registrada nos autos. Então ele olhou diretamente para Beatriz, e seu tom ficou mais frio. E senhorita Beatriz Cardoso, se a senhora é uma beneficiária nomeada e acionou a cláusula de perda hoje, a senhora pode ter perdido mais do que pretendia. O rosto da Beatriz se contraiu em algo desagradável. Seus olhos encontraram os meus. E o ódio ali não era pelo dinheiro. Era pela instituição que ela esperava que a coroasse ter acabado de marcá-la como um risco. Então ela fez o que sempre fazia quando não conseguia vencer com papéis. Tentou vencer com uma nova história. Excelência, ela disse abruptamente, sua voz alta, virando-se para a bancada com urgência ensaiada. Preciso colocar algo em registro. Os olhos do juiz se estreitaram. O quê? Beatriz me olhou diretamente e disse as palavras que meus pais vinham guardando como uma bala. Abuso de idoso. A expressão do juiz mudou. Não porque ele acreditasse nela, mas porque o tribunal agora tinha que decidir se ela tinha provas ou se estava prestes a cometer suicídio profissional com outra alegação falsa. Abuso de idoso. Beatriz repetiu mais alto, como se o volume pudesse transformar a acusação em evidência. O rosto da minha mãe imediatamente se suavizou em uma performance de dor. Meu pai se recostou na cadeira, seus olhos se estreitando, como se este fosse o plano que eles estavam esperando para implementar desde o início. O advogado dela se posicionou ao lado, como se tivesse recebido uma saída de emergência. Excelência, solicitamos uma investigação imediata. A requerida isolou o falecido, restringiu o acesso da família e o coagiu a assinar documentos que a beneficiavam. O juiz não reagiu como uma plateia de talk show. Ele reagiu como um juiz. Inclinou-se para a frente e disse: Doutor, essas são alegações graves. Que evidências o senhor tem? Beatriz não piscou. Testemunhas, ela disse, gesticulando para trás. 3 parentes se levantaram desconfortavelmente nas fileiras de trás. Minha tia Cláudia, meu primo Roberto, que eu mal conhecia, e a cunhada do meu pai, Silvia. Suas expressões eram tensas, e seus olhares desviavam de mim. Minha mãe acenou encorajadoramente para eles, como se estivesse orientando silenciosamente. O juiz olhou para eles, nada impressionado. Testemunhas podem depor, mas eu preciso de algo concreto. Laudos médicos, denúncias prévias, boletins de ocorrência, envolvimento de serviços de proteção ao idoso. Algo. O maxilar de Beatriz se apertou. Ele não queria envergonhar a família. Ele tinha medo. O juiz manteve a expressão plana. Então me explique por que ele mesmo ligou para os serviços de emergência. Silêncio. Beatriz tentou desviar. Ele estava confuso. Não sabia o que estava fazendo. O juiz voltou o olhar para o envelope do banco.
Este trust foi executado com declaração de capacidade mental e testemunhas. Isso não é confusão, é intenção formalizada. O advogado do meu pai ergueu a voz, suave. Excelência, também temos evidências de que a requerida tinha acesso às contas e controlava as comunicações. Foi quando o doutor Henrique Tavares finalmente entrou no tribunal. Ele havia chegado silenciosamente durante o caos, mas agora se levantou. Objeção, Excelência. Isso é argumento sem fundamento. O juiz ergueu a mão. Doutor, ele disse ao advogado da Beatriz, o senhor tem essas evidências aqui? O advogado hesitou ligeiramente. Então, fez o que advogados fazem quando têm uma narrativa, mas não as provas. Solicitaríamos produção de provas. Os olhos do juiz endureceram. Produção de provas não é uma licença para pescar. O senhor não acusa alguém de abuso de idoso em tribunal aberto como estratégia para tomar bens mantidos em trust. As bochechas da Beatriz coraram. Não é estratégia. O juiz se recostou. Então traga as evidências, não parentes dramáticos. A voz da minha mãe tremeu, ensaiada. Excelência, ela nos manteve longe. Fez com que ele nos odiasse. O juiz deu uma olhada nela. Senhora, este não é um tribunal de terapia familiar. Então ele focou sua atenção na única pessoa da sala que não tinha interesse emocional, apenas responsabilidade fiduciária. Dirigiu-se ao homem de preto. Senhor, o administrador fiduciário tem alguma documentação de preocupações sobre influência indevida ou abuso? O homem não hesitou. Não, Excelência. O administrador conduziu uma avaliação padrão. O falecido se reuniu com o advogado em particular. Confirmou sua intenção. O administrador recebeu uma carta de instrução e materiais de apoio. O olhar do juiz ficou mais afiado. Materiais de apoio? Sim, Excelência. Um registro e uma declaração. O falecido queria que fossem preservados. A cabeça da Beatriz girou bruscamente. Que declaração? O juiz não olhou para ela. Apresente-a. O homem alcançou outro envelope que ele segurava, mais fino e sem marcas, que eu tinha ignorado, e o entregou à escrivã. A escrivã o passou para o juiz. O juiz o abriu e tirou uma carta de uma única página. Leu em silêncio por vários segundos, seus olhos se movendo com atenção cuidadosa. Então ele olhou para mim, não calorosamente, mas com o peso de algo que ele reconheceu. Senhorita Marina Cardoso, a senhora sabia que seu avô preparou uma declaração por escrito antecipando as alegações feitas hoje? Sim, Excelência, respondi baixinho. Ele me disse que fez, mas eu não sabia o que ele escreveu. A respiração da Beatriz mudou. Suas unhas se cravaram na mesa. O juiz examinou o topo da carta. Então leu a primeira linha em voz alta. Se você está lendo isto em tribunal, significa que meu filho e sua família tentaram tomar minha herança, acusando minha neta. Minha mãe fez um som como se tivesse sido esfaqueada. O rosto do meu pai ficou rígido. O advogado da Beatriz se sentou lentamente, como se tivesse percebido que estava de pé sobre um alçapão. O juiz continuou lendo. Não tudo, mas o suficiente para tornar o registro inegável. Leu que meu avô havia me pedido para me mudar para a casa dele após sua queda. Leu que ele havia se reunido com um advogado sozinho. Leu que ele havia estabelecido o trust porque estava com medo de táticas de pressão e exigências de assinatura rápida. Então o juiz chegou a um ponto onde seus lábios pareceram se apertar. Leu uma vez em silêncio. Então leu em voz alta. Na noite em que liguei para o 192, meu filho trouxe um cartório móvel à minha casa para obter novas assinaturas. Recusei. Pedi testemunhas. Se eles chamarem isso de abuso de idoso, estão projetando seu próprio comportamento. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Nem um sussurro, nem uma tosse. Beatriz ficou imóvel, e percebi seus olhos piscando como se estivesse tentando encontrar uma forma de sobreviver ao registro. O advogado do meu pai se levantou lentamente, sua voz cautelosa. Excelência, objetamos quanto a ouvir dizer... O juiz o interrompeu. É uma declaração de intenção do falecido, oferecida para mostrar seu estado mental, e é consistente com o áudio da chamada de emergência. Ele ergueu a carta ligeiramente. Este tribunal não vai entreter uma alegação de abuso de idoso de última hora, usada para tomar bens mantidos por um administrador corporativo. Se querem protocolar uma petição com evidências, podem fazê-lo, mas não hoje. Não assim. O advogado da Beatriz engoliu em seco. Excelência,
Gostaríamos de retirar a petição. Os olhos do juiz permaneceram frios. Vocês não podem retirar as consequências. Mas podem parar de cavar. Ele se virou para a escrivã. Indefira a petição. E marque uma audiência para justificativa quanto às sanções pelo protocolo e pelas alegações falsas feitas hoje. O rosto da minha mãe empalideceu. O maxilar do meu pai se cerrou. A máscara da Beatriz finalmente rachou. Então ela fica com tudo? Ela soltou bruscamente. O juiz não tremeu. O trust será administrado conforme os termos. E sim, a petição da senhorita Beatriz Cardoso para tomar toda a herança com efeitos imediatos é negada. As mãos da Beatriz tremiam agora. Ela tentou esconder agarrando a borda da mesa. O homem de preto falou novamente, calmo como uma máquina declarando o próximo passo. O administrador suspenderá quaisquer distribuições às partes que acionaram a cláusula de não contestação até revisão adicional. Seguiremos a linguagem do trust exatamente. A cabeça da Beatriz girou para ele. Suspender? Ela sibilou. Não, isso é... Ele não argumentou. Isso é, disse simplesmente. O juiz se inclinou para a frente e disse a última sentença que minha irmã não esperava ouvir. Senhorita Beatriz Cardoso, a senhora entrou neste tribunal agindo como se já fosse seu. Agora sairá sem nada decidido a seu favor e responderá pela forma como tentou obtê-lo. Os olhos da Beatriz se voltaram para mim novamente, cheios de ódio e humilhação. Então ela sussurrou, quase inaudível. Isso não acabou. E foi quando o oficial de justiça se aproximou, silencioso, discreto, profissional, e falou com o juiz em voz baixa. A expressão do juiz mudou ligeiramente enquanto ele ouvia. Assentiu uma vez. Então olhou diretamente para meu pai. Senhor Ricardo Cardoso, permaneça sentado. Meu pai congelou. Por quê? Ele perguntou. A voz do juiz permaneceu plana. Porque acabo de ser informado de que há um oficial na entrada com documentação para o senhor. E não é deste tribunal. O rosto do meu pai ficou cinza. As portas do tribunal se abriram novamente, e um oficial uniformizado entrou segurando um documento com um cabeçalho em negrito no topo. Eu não conseguia ler da minha posição, mas vi o rosto do meu pai perder toda a cor quando o oficial disse: Senhor? O senhor foi notificado. Meu pai não se levantou. Não exigiu respeito. Apenas encarou o oficial como se o distintivo tivesse se tornado mais pesado que seu dinheiro. O que é isso? Ele perguntou, voz apertada. O oficial segurou o pacote. Notificação judicial. O senhor pode aceitar aqui ou no corredor. O advogado do meu pai se inclinou e sussurrou algo urgente. Meu pai o ignorou e arrancou os papéis, folheando a primeira página com dedos trêmulos. Seus olhos percorreram o cabeçalho. Então ele congelou, porque isso não era inventário. Era criminal. 3 horas depois, eu estava sentada no escritório do Dr. Henrique, tentando processar tudo o que havia acontecido. Meu telefone não parava de vibrar. Mensagens da Beatriz, da minha mãe, até do meu primo Roberto dizendo que eu havia destruído a família. Bloqueei todos. Dr. Henrique entrou com uma xícara de café e um envelope. Marina, há algo que você precisa ver. Ele deslizou o envelope pela mesa. Era do banco, mas não do departamento fiduciário. Era do departamento de fraude. Abra, ele disse. Dentro havia um relatório de 3 páginas, detalhando tentativas de acesso à conta fiduciária. 11 tentativas nas últimas 2 semanas. Todas bloqueadas. Todas rastreadas até dispositivos registrados para Beatriz, meu pai e um endereço IP que pertencia ao escritório do advogado deles. Eles estavam tentando hackear o trust, Dr. Henrique disse calmamente. Antes mesmo da audiência. Senti náusea. Isso é fraude bancária federal, ele completou. E o banco já encaminhou para as autoridades. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Senhorita Cardoso? Uma voz feminina, formal. Aqui é a Delegacia de Crimes Financeiros. Gostaríamos de marcar um horário para uma conversa. A investigação levou 3 meses. Durante esse tempo, descobri coisas sobre minha família que eu gostaria de nunca ter sabido. As tentativas de acesso ao trust eram apenas o começo. O cartório que meu pai havia levado na noite em que o vovô ligou para o 192 tinha um histórico de documentos questionáveis. 2 clientes idosos haviam registrado queixas. As testemunhas que Beatriz trouxe ao tribunal, todas haviam recebido pagamentos dela nas semanas anteriores à audiência. Depósitos de R$5.000 cada.
Tia Cláudia confessou tudo quando a polícia apareceu em sua porta. E a minha mãe? Ela tinha convencido 3 médicos diferentes a prescrever medicamentos para a ansiedade do vovô que, quando analisados, eram sedativos fortes, tentando mantê-lo calmo, enquanto pressionavam por assinaturas. O vovô havia documentado tudo, cada visita, cada pressão, cada tentativa. Ele tinha até gravações de áudio. Quando o caso criminal finalmente foi a julgamento, eu não fui, não precisei. O banco apresentou todas as evidências. Dr. Henrique representou os interesses do Trust. Meu pai foi condenado por tentativa de fraude eletrônica e coação. 2 anos, mas com a idade dele e sendo réu primário, cumpriria em regime semiaberto. Beatriz perdeu sua licença profissional. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, descobriu que ela havia usado informações privilegiadas do espólio para fazer movimentos no mercado, antes mesmo da morte do vovô ser anunciada. 5 anos de banimento do mercado financeiro. Minha mãe não foi indiciada criminalmente, mas o escândalo destruiu sua posição social. O clube de golfe a expulsou. Suas amigas pararam de atender as ligações. 18 meses após aquela audiência, eu estava sentada na varanda da casa que havia sido do vovô. Agora era minha. Completamente. Sem disputas. Sem petições pendentes. O trust havia sido administrado exatamente conforme ele escreveu. A casa para mim. Os investimentos divididos. Mas com a cláusula de não contestação executada, Beatriz e meus pais haviam perdido suas partes. O dinheiro foi para instituições de caridade que o vovô havia escolhido. Um lar para idosos, uma organização de proteção contra abuso financeiro e uma fundação que oferecia assistência jurídica gratuita para idosos vulneráveis. Seu nome estava em uma placa em cada instituição. Recebi uma carta naquela manhã, da Beatriz, escrita da prisão onde ela aguardava recurso. Não abri. Joguei no lixo. Mas minha assistente havia aberto por engano e me contou o conteúdo. Ela diz que você destruiu a família, que o vovô estaria decepcionado, que você devia ter apenas dividido tudo e evitado isso. Olhei para as árvores no quintal, as mesmas árvores sob as quais o vovô e eu costumávamos sentar quando eu era criança, enquanto ele me contava histórias sobre integridade e caráter. Diga a ela, falei suavemente, que eu não destruí a família. Eles fizeram isso quando decidiram que dinheiro valia mais que dignidade. 6 meses depois disso, eu estava no cartório registrando a escritura de uma doação. A antiga casa de veraneio da família, que tecnicamente havia sido transferida para o Trust e agora era minha, seria transformada em um centro comunitário. O tabelião olhou para mim. Tem certeza? Esta propriedade vale facilmente 2 milhões. Tenho certeza, respondi. Na placa na entrada, mandei gravar. Centro Comunitário Sebastião Cardoso, em memória de um homem que ensinou que legado não se mede em dinheiro, mas em dignidade. Na noite da inauguração do centro, 1 ano após a audiência que mudou tudo, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Quase não atendi. Alô? Marina? A voz era fraca, tremendo. Minha mãe. Fiquei em silêncio. Eu só queria dizer que... Ela parou. Respirou fundo. Que talvez seu avô estivesse certo. Sobre você. Não era um pedido de desculpas. Não era reconciliação. Era apenas uma admissão pequena, quebrada, de uma mulher que havia perdido tudo perseguindo algo que nunca lhe pertenceu. Mãe! Eu disse calmamente. O vovô não estava certo sobre mim. Ele me conhecia. Há uma diferença. E desliguei. Hoje, 5 anos depois daquela audiência, acordo todas as manhãs na casa que o vovô construiu. Tomo café na cozinha, onde ele me ensinou a fazer pão. Trabalho no escritório onde ele costumava ler. Beatriz foi libertada há 6 meses. Mora em uma cidade pequena no interior. Trabalha em contabilidade para uma cooperativa agrícola. Não temos contato. Meu pai cumpriu sua pena. Mora com minha mãe em um apartamento modesto. Também não temos contato. Às vezes, em eventos públicos, eu os vejo de longe. Eles sempre desviam o olhar primeiro. A verdade sobre herança que aprendi não veio do tribunal ou dos advogados ou do banco. Veio do vovô, em uma carta que ele deixou para mim, separada do Trust, entregue apenas após tudo estar resolvido. Marina, se você está lendo isto, significa que eles tentaram, e significa que você resistiu.
Eu não deixei tudo para você porque você é perfeita. Deixei porque você entende algo que eles nunca entenderam. Dinheiro é apenas uma ferramenta. O que você faz com ele define quem você é. Eles vão te odiar por um tempo, talvez para sempre, mas ódio deles é mais honesto que o amor deles algum dia foi. Você não destruiu esta família, minha querida. Você apenas recusou a ser destruída por ela. Viva bem, viva honestamente. E lembre-se, o melhor legado que posso deixar não está em contas bancárias. Está em você. Com todo o meu amor, vovô. Mantenho essa carta emoldurada no meu escritório. Não como troféu, mas como lembrete. De que algumas batalhas você vence não lutando pela herança, mas recusando-se a se tornar como aqueles que tentaram roubá-la. E nessa recusa, nessa dignidade mantida sob pressão, nessa escolha de proteger o que era certo em vez do que era fácil, está a verdadeira herança, a única que ninguém jamais poderia me tirar. No final, essa história nos lembra de uma verdade inconveniente. Integridade é cara. Às vezes custa relacionamentos. Às vezes custa anos de solidão. Às vezes significa sentar sozinha em um tribunal enquanto toda sua família está do outro lado. Mas sabe o que custa mais? Vender sua alma por uma herança que você não conquistou. Beatriz hoje tem que viver sabendo que destruiu sua própria carreira por ganância. Ricardo carrega a marca de um criminoso. Elaine perdeu não apenas o dinheiro, mas o respeito. Marina acorda todas as manhãs em uma casa que é verdadeiramente dela. Não porque enganou, não porque manipulou, mas porque quando chegou a hora de escolher entre o certo e o fácil, ela escolheu o certo. O avô dela não a recompensou por ser perfeita, ele a recompensou por ser consistente. E essa consistência, essa recusa em se dobrar quando todos esperavam que ela quebrasse, valeu mais do que qualquer quantia que aquele trust poderia conter. Lembre-se, legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. E ninguém naquela sala vai esquecer quem foi Marina quando teve a chance de ser como eles, e escolheu não ser.